Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos para uma rica oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos sobre o tema da morte, sobre os estados dos mortos no Velho Testamento. Quem não assistiu, volte ao vídeo que eu publiquei ontem, e hoje eu vou falar sobre a morte no Novo Testamento, o estado dos mortos no Novo Testamento. E vamos observar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre a morte como um sono. A Bíblia, ela não se contradiz. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a descrição de morte no Novo Testamento se compara à do Novo Testamento. Então a pergunta é: como a descrição da morte no Novo Testamento, no Novo Testamento, se compara com o Antigo Testamento? Para isso, nós vamos ler alguns textos do Novo Testamento. No estudo de ontem, nós lemos vários textos do Velho Testamento, provando que sempre quando fala da morte, fala a morte como um descanso, fala da morte como um sono, e vamos ver e vamos verificar no Novo Testamento se ela fala da mesma forma. E para isso, nós vamos ler uma passagem muito conhecida para cada um de nós, que é a ressurreição de Lázaro. E aí aqui é o próprio Cristo falando. E nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também entendia, e ele explicava a morte também como um sono. Vamos ver aqui João capítulo 11, no verso 11 ao 14. Que diz assim, o verso 11: Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui é Jesus falando. Nosso amigo Lázaro, aconteceu com ele? Adormeceu, Ele estava no sono, ele dormiu, ele estava no sono da morte. Então Jesus entendia como a morte sendo um sono. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. O discípulo aqui estava entendendo esse dormir, daquele dormir e acordar. Aquele que nós fazemos todos os dias. Nós dormimos e acordamos. Mas Jesus não estava falando do sono natural de dormir e acordar. Ele está falando do sono que esse adormeceu aqui, é o sono da morte. Lázaro estava adormecido. Lázaro estava dormindo. Lázaro estava no sono da morte. Verso 13, o que Jesus disse? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Então, esse adormeceu que Jesus estava dizendo era sobre a morte de Lázaro. E os discípulos estavam entendendo que Jesus está falando sobre o sono natural, que a gente dorme e acorda. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Mas o que Jesus estava querendo dizer não do repouso do sono, mas sim da morte, do sono da morte. Vamos ver no verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, qual era o conceito de Jesus sobre a morte? A morte como um sono. Quando nós vamos ainda no capítulo de João, nesse mesmo versículo aqui, nesse mesmo capítulo, mas no versículo 21 e 25, nós temos a seguinte informação. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 22. Mas também sei,
mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. 24. Aí Marta diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha só qual era o entendimento da mentalidade israelita. Qual era a mentalidade, hebraica sobre a morte? Marta tinha a crença, ela cria que o Lázaro ia ressuscitar, ia fazer parte da ressurreição no último dia. No último dia, qual é o último dia? Na vinda do Senhor Jesus. Ela entendia que Jesus Cristo ia voltar pela segunda vez para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E ela entendia claramente, como uma doutrina bíblica, que os mortos estão na sepultura, dormindo o sono da morte, e só irá ressuscitar com a vinda do Senhor Jesus. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que ainda que morra, viverá? Que ainda que morra, naquele grande dia, será ressuscitado. Quando nós vamos para o livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e 10, nós obtemos a seguinte informação. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. Quem destruiu a morte? Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele destrói a morte. Como trouxe luz à vida e imortalidade mediante ao Evangelho. Vamos prosseguir, vamos para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51 e 54, que diz o seguinte, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Nem todos nem todos iremos para o sono da morte, mas transformados seremos. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, olha só, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Nós seremos transformados num novo corpo, num corpo glorificado. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, que esse corpo de corrupção, se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de quê? Imortalidade. Se nós somos imortais, por que nós vamos nos revestir de imortalidade? Está entendendo o que o texto quer dizer? Esse corpo mortal vai se revista de imortalidade. Nós nos revestiremos de imortalidade de qual forma? Com a vinda do Senhor Jesus, com a vinda do Messias nas nuvens do céu. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então, quando a vinda de Cristo, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Nos tornaremos imortais
em Cristo Jesus, não podemos esquecer disso. Somente em Cristo podemos ser imortais. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então, os mortos, eles estão na sepultura, aguardando a ressurreição, né, no dia da vinda de Cristo Jesus. Quando nós vamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15 ao 17, nós encontramos uma informação muito importante, né? E esse texto nós precisamos ler e entender. Olha só que 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15 ao 17, nos diz a palavra do Senhor. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha só que interessante. Isso aqui é muito importante e é muito claro. E ela se alinha com toda a doutrina sobre o estado dos mortos do Velho Testamento. Todos esses textos que eu estou lendo, né? O que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum iremos na frente, né, dos que dormem, ou seja, dos que estão na sepultura, dos que estão aguardando a bendita ressurreição com a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ao verso 16. Porquanto o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Há duas ressurreições, nós precisamos entender. A primeira ressurreição são os mortos em Cristo, que farão parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, né, dos infiéis, que não aceitaram a mensagem do Evangelho de Cristo, e esses ressuscitarão após o milênio, com a descida da nova Jerusalém, da nova terra. Verso 17. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos em Cristo ressuscitado. Nós subiremos junto com eles e encontraremos o Senhor nos ares, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a pergunta? Qual é a descrição da morte no Novo Testamento que se compara com a do Antigo Testamento? Precisamos entender que tanto o conceito do Velho Testamento sobre a morte e o conceito do Novo Testamento sobre a morte se alinham, né? Não se contradizem. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento tratam, né, usam o sono como símbolo da morte. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Os mortos estão no sono da morte, os mortos estão nas sepulturas, aguardando a ressurreição. Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, usam o sono como um símbolo da morte. Pelo menos 53 vezes na Bíblia a palavra sono é equiparada à morte. Os escritores bíblicos concordam que não há existência consciente em uma suposta alma imortal que deixaria o corpo após a morte. Não existe esse conceito na Bíblia, que a alma sai do nosso corpo e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica vagando em algum lugar. Esse conceito não é um conceito bíblico, e não tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus não aprova esse tipo de coisa, que a alma sai do nosso corpo. Não, nós somos um ser inteiro. Nós somos um ser inteiro.
E como nós morremos, morremos mesmo de fato. E ficamos na sepultura e com as nossas mentes apagadas, tá bom? Vamos lá. O Novo Testamento reforça uma dimensão já sugerida no Antigo Testamento. A ressurreição gloriosa, né, no retorno de Cristo Jesus. Então, só seremos ressuscitados com o retorno de Cristo. E isso é cristalino e isso é uma verdade bíblica. Os evangelhos enfatizam que a vida eterna está somente em quem? Só temos vida eterna em Cristo Jesus. Somente em Cristo podemos ter a vida eterna. Os demônios do inferno não podem roubar dos crentes a certeza da vida eterna. Eles não podem nos roubar. O inimigo de nossas almas, Satanás, não pode roubar essa grande verdade, essa certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Cristo venceu a morte na cruz para nos dar a certeza, para nos dar o direito de vida eterna. A sepultura não pode conter as suas vítimas para sempre. A ressurreição de Cristo é garantida de que os fiéis um dia serão ressuscitados. Em qual dia? No retorno de Cristo Jesus. E Paulo declarou no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 16 ao 18, a seguinte informação. Olha só o que Paulo declara. Se os mortos não ressuscitam, olha só, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ou seja, os que morreram em Cristo estão no sono da morte, estão na sepultura, aguardando a ressurreição. E se eles não creem, né, que os mortos vão ressuscitar, né, eles estão o quê? Perdidos. Que sentido haveria nesse verso se os mortos já estivessem na bem-aventurança do céu? Que sentido teria a doutrina da ressurreição se os mortos já estariam aproveitando as benesses do céu? Não faz sentido. Eu repito, quando Deus criou Adão e Eva, ele fez do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E ele se tornou um ser humano, um ser vivente. Não faz sentido a gente morrer uma alma e ir para o céu, aí depois ficar lá a alma, depois o corpo aqui na terra, né, como muitos entendem, e depois essa alma vem do céu voando e volta para o corpo. Não é uma doutrina bíblica, isso não se encontra em lugar nenhum na Bíblia, tal coisa, né? Então, qual seria o sentido da expressão estão perdidos, se os mortos já estivessem no céu? Na verdade, a argumentação de Paulo é que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa ressurreição. E que sem a ressurreição é vã a fé que temos. Sem a ressurreição é vã a fé que temos. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E os mortos permanecem no pó. Ou seja, no pó da terra. Perdidos. Então precisamos crer, né, que os mortos estão na sepultura. Os seus pensamentos já não existem. Então, Cristo virá nas nuvens do céu e os mortos ressuscitarão. Esses versos se encaixam perfeitamente com outros textos bíblicos sobre a esperança que temos da ressurreição na volta de Jesus, quando receberemos a herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservado nos céus para nós. Esse texto está em 1
Pedro, no capítulo 1, no verso 4. Se, no entanto, os mortos já estão no céu, olha só que interessante. Por que Pedro falou de uma herança reservada nos céus? Então tem uma herança reservada nos céus. Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a vinda de Cristo, eles também ansiavam, na vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Eles ansiavam por ver e abraçar os seus amados que morreram e que aguardam na sepultura. Essa é uma doutrina bíblica cristalina. E essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Agora, por que a ressurreição é uma esperança poderosa para os cristãos? Amados, a ressurreição é uma esperança poderosa, porque ainda que morramos, nós iremos ressurgir da sepultura. Iremos ressuscitar da sepultura para a vida eterna em Cristo Jesus. E se tivéssemos a cruz sem a ressurreição? Imagine se Cristo não ressuscitasse. E se nós não crermos que Cristo ressuscitou? Se Jesus Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. O Paulo deixou bem claro isso. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar o direito da ressurreição naquele grande dia. Teríamos esperança se Cristo não tivesse ressuscitado? Não, amados, não teríamos esperança. A nossa grande esperança é a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus para a vida eterna. Porque se Jesus não voltar em breve, na nossa geração, que eu creio que ele voltará na nossa geração, tudo indica isso, as profecias indicam isso. Mas se ele não voltar na minha e na sua geração, ainda que morramos, nós precisamos crer que nós ressuscitaremos do pó da terra. Nós ressuscitaremos da sepultura para a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.